E se a única coisa entre você e a vida que deseja fosse a pessoa que você insiste em continuar sendo? Parece duro, mas a verdade é simples. Ninguém cresce carregando o peso da própria estagnação. O erro mais comum não está na falta de talento, de tempo ou até mesmo de oportunidade. O erro está em tentar evoluir enquanto se protege aquilo que mais atrasa sua jornada. Os velhos padrões, as velhas desculpas, a velha identidade. Quantas vezes você já sentiu que estava prestes a mudar, mas algo invisível puxava de volta? Não é azar, é apego. É o medo de deixar para trás a versão que, mesmo cansada, ainda parece familiar. Hoje, você está diante de uma decisão silenciosa, mas definitiva. A decisão de parar de negociar com a mediocridade e assumir de vez o controle da sua transformação. Não com promessas vazias, mas com ação, com compromisso, com a coragem de encarar a verdade mais libertadora que existe. A sua nova vida começa quando você decide enterrar quem você não é mais. A ilusão da zona de conforto. A zona de conforto é uma prisão com almofadas. Parece macia, mas te sufoca devagar. Você já percebeu isso? Às vezes nem é dor o que se sente, é um vazio disfarçado de rotina. A vida vai passando, tudo funcionando, mas nada realmente floresce. Você se acostuma a viver no morno. Não dói, mas também não inspira. Não incomoda, mas também não realiza. Napoleão Hill já alertava: todo avanço significativo exige desconforto. A mente que busca segurança constante é a mesma que recusa crescimento. E não dá para construir um novo império em cima dos escombros do antigo. É preciso demolir. Imagine uma casa condenada, rachaduras, infiltrações, estrutura instável. Não adianta pintar as paredes ou comprar móveis novos. A única forma de começar de verdade é derrubar tudo e reerguer, tijolo por tijolo, com projeto, com estratégia, com intenção. É isso que a maioria evita, a demolição. Porque dói abrir mão do que é conhecido, mesmo que esteja te corroendo. Mas crescer é, antes de tudo, um ato de coragem. Coragem de abandonar aquilo que já não combina com quem você precisa se tornar. Se algo dentro de você está gritando por mudança, é porque chegou a hora. A hora de fazer o que poucos têm coragem, desapegar do conforto e caminhar em direção ao desconhecido, onde mora a sua verdadeira grandeza. A decisão silenciosa que muda tudo. A transformação começa com uma decisão. Não com um grito, não com fogos de artifício, mas com um sussurro interno que diz: chega. Existe uma linha invisível que separa os que vivem desejando mudança dos que de fato mudam. E essa linha se chama decisão inegociável. Enquanto você ainda estiver pensando, tentando, esperando o momento certo, saiba, você ainda não decidiu. Napoleão Hill definiu isso como desejo ardente, um tipo de querer que não admite alternativa. É quando a ideia de continuar no mesmo lugar se torna mais insuportável do que o medo de mudar. É quando a dor de permanecer ultrapassa o desconforto de evoluir. Talvez você esteja nesse exato ponto agora, sentindo que precisa virar a chave, mas ainda apegado ao que é previsível. Mas preste atenção, quem cresce de verdade não espera ter tudo pronto. Cresce quem decide agora, porque não existe sinal divino mais claro do que o incômodo constante. E se você tem sentido isso, parabéns. Significa que a sua mente já está pronta para algo maior. Só falta você dizer o primeiro sim com ação. A decisão silenciosa é aquela que ninguém vê, mas muda tudo. Ela acontece no momento em que você escolhe parar de repetir o velho padrão. É quando você para de dizer um dia e começa a agir como quem já está no caminho. O peso invisível da versão antiga. Você já reparou como a sua versão antiga é especialista em disfarces?
Ela se veste de cautela, mas na verdade é medo. Ela se esconde atrás da humildade, mas no fundo é insegurança. Ela chama de realismo aquilo que é apenas limitação aprendida. E o mais perigoso? Essa versão não grita, ela sussurra, sussurra, que você deve esperar mais um pouco, que não é o momento, que talvez você não esteja pronto. E sem perceber, você obedece. Reage como quem não merece. Caminha como quem duvida. Age como quem não acredita. Mas aqui vai uma verdade desconfortável. A vida que você vive hoje é sustentada por tudo o que você ainda tolera. Toda vez que você aceita menos do que merece, reforça a existência dessa versão antiga. Toda vez que diz, é só mais um dia assim, você está reafirmando que aquilo é normal, quando na verdade é inaceitável. Napoleão Hill dizia que o homem que domina a si mesmo é mais poderoso do que aquele que conquista cidades. E isso começa com uma ruptura interna, com a decisão de parar de proteger aquilo que sabota sua grandeza. A sua versão antiga carrega crenças que não servem mais, hábitos que não constroem mais, medos que já não combinam com os seus sonhos. E enquanto você insistir em mantê-la viva, mesmo que em silêncio, ela continuará puxando o freio de mão da sua evolução. Está na hora de colocar um ponto final nesse ciclo, de olhar para o espelho e dizer, obrigado por tudo até aqui, mas eu não sou mais você. A trindade da transformação: hábitos, ambiente e linguagem. Quer transformar sua vida de forma definitiva? Então, comece por 3 pilares que moldam silenciosamente quem você é todos os dias: seus hábitos, seu ambiente e sua linguagem. Napoleão Hill não deixava dúvidas. Sua identidade é moldada por aquilo que você repete. E não importa o quanto você diga que quer mudar, se seus hábitos contradizem sua intenção, o velho sempre vence. Todo hábito é um tijolo na construção da sua nova versão, ou um entulho que mantém a antiga de pé. Acordar tarde, procrastinar, se alimentar mal, consumir conteúdos que não constroem, tudo isso parece pequeno, mas constrói um padrão. E esse padrão é o que define seus resultados. Agora, olhe ao redor. O seu ambiente impulsiona ou sabota sua disciplina. As pessoas com quem você mais convive falam sobre crescimento ou sobre reclamações. Seu espaço está organizado ou reflete a bagunça interna. O ambiente não é neutro, ele é um espelho e um amplificador. Se você quer viver uma nova história, precisa construir um novo cenário, porque ninguém floresce num solo contaminado. E por fim, a sua linguagem. As palavras que você diz sobre si mesmo são comandos diretos ao seu subconsciente. Quando você diz, eu sou assim mesmo, ou isso é difícil demais, está programando sua mente para desistir antes mesmo de tentar. Substitua por, estou evoluindo, vou encontrar uma forma, minha mudança já começou. Essa tríade, hábitos, ambiente e linguagem, forma a engrenagem invisível da transformação. Mude esses 3 pontos com consistência e sua realidade será obrigada a acompanhar. Propósito definido: a bússola da mente. Você já se perguntou por que, mesmo com esforço, alguns seguem em círculos enquanto outros avançam com clareza? A resposta está em uma palavra: propósito. Napoleão Hill foi direto. Nenhum homem alcança sucesso sem um propósito definido. A mente sem direção transforma qualquer distração em prioridade. É como um navegador sem destino digitado. Roda, consome energia, mas não chega a lugar nenhum. Agora pense, qual tem sido o seu destino digitado? Ou melhor, você tem digitado algo claro? Ou apenas espera que as coisas se resolvam sozinhas? Aqui vai uma prática simples e poderosa. Escreva. Não apenas pense. Escreva com todas as letras o que você quer realizar nos próximos 12,
meses. Depois escreva quem você precisa se tornar para isso acontecer. Esse ato de escrever não é bobagem, é reprogramação, é transformação do abstrato em concreto, é dar ao cérebro a missão exata de buscar soluções, caminhos, pessoas e decisões que alinham você ao seu destino. Sem propósito, a mente se perde. Com propósito claro, até o corpo reage. Sua energia muda, sua fala muda, seus passos ganham ritmo. Porque agora você sabe para onde está indo. Não subestime isso. Os maiores realizadores do mundo escrevem seus objetivos todos os dias, porque sabem, o papel é o altar onde nascem as decisões mais poderosas. Pegue uma folha, hoje mesmo, e escreva. Meu propósito é, para realizá-lo, eu preciso ser. Escreva como quem está assumindo uma identidade nova. Porque está. A fé como combustível prático. Existe uma força invisível que separa quem sonha de quem realiza. Essa força se chama fé aplicada. Não confunda com otimismo vazio ou esperança passiva. Napoleão Hill deixou isso muito claro. Fé é acreditar com tanta intensidade que suas ações se alinham automaticamente ao que você quer conquistar. Fé, segundo ele, é o estado mental que transforma desejo em realidade. Mas atenção, fé não é esperar ver para crer. É agir mesmo sem garantia. É levantar com coragem mesmo quando tudo parece parado. É declarar, eu vou conseguir antes mesmo de saber como. Muita gente se frustra porque pensa que fé é sentimento. E quando não sente mais, acha que perdeu. Mas a fé verdadeira não depende de emoção, e sim de decisão consciente. Ela é comportamento, é você fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem motivação, porque já decidiu quem vai ser. Quando você caminha com fé, seu corpo obedece, sua energia responde, sua mente para de negociar com desculpas, a dúvida enfraquece, mas a fé fortalece. Agora eu te pergunto, o que você tem alimentado mais? A dúvida ou a fé? Se quiser mesmo crescer, comece a repetir com convicção. Eu posso, eu vou, já está a caminho. Repita até que seu subconsciente entenda que você não está mais brincando. A fé prática é o que move montanhas, mas também o que arruma a cama, cumpre o plano, acorda cedo e faz o que tem que ser feito. Porque não é sobre o que você sente, é sobre o que você decide ser. Persistência. A diferença entre quem tenta e quem conquista. Você pode ter o melhor plano, o propósito mais nobre, a fé mais intensa. Mas se não tiver persistência, tudo desmorona no primeiro obstáculo. Napoleão Hill dedicou capítulos inteiros a esse princípio. Os vencedores são aqueles que continuam, mesmo quando o cenário parece inalterado. Persistência não é insistência cega. É consistência inteligente, é fazer o que precisa ser feito, até dar certo. E aqui está o ponto que destrói a maioria, o tempo. As pessoas plantam e querem colher no mesmo dia, mas todo grande resultado tem um tempo invisível de maturação. Um tempo em que nada parece acontecer, mas tudo está se formando. É como a semente na terra. Por dias, semanas, você não vê nada. Mas lá embaixo, no escuro, as raízes estão crescendo. Se você desiste antes da raiz firmar, nunca verá a planta romper o solo. E nesse intervalo, a mente antiga começa a gritar, tá vendo? Não está funcionando. Você está perdendo tempo. Desiste logo. Mas essa voz não é você. Essa é a versão antiga tentando sobreviver. E ela morre toda vez que você persiste um pouco mais. Persistência é o diferencial silencioso dos que vencem. Não é talento, não é sorte, não é genialidade. É a capacidade de seguir, mesmo quando tudo diz que não vai dar. Se hoje parece que nada está mudando, lembre-se, as raízes estão crescendo, e quando forem fortes o suficiente, a sua nova versão vai romper o solo com uma força que ninguém mais vai entender, mas você vai. A morte simbólica da versão antiga. Todo renascimento exige um funeral, e talvez hoje seja o dia de enterrar, com honra, a versão que você já não é mais.
Feche os olhos por um momento e imagine sua antiga identidade sentada à sua frente. Aquela versão que tentou, errou, adiou, se sabotou, buscou aprovação, desistiu antes da hora. Olhe para ela sem julgamento. Apenas reconheça. Ela fez o que pôde com o que sabia, mas ela não pode mais te acompanhar. Ela não está pronta para os sonhos que você tem agora. Ela não suporta o peso da nova missão que te espera. Ela teme os desafios que você foi feito para vencer. E por isso, ela precisa ir. Agradeça com respeito e liberte. Porque toda vez que você tenta carregar essa versão junto, ela te puxa de volta. Ela te mantém nos mesmos hábitos, nas mesmas reações, nas mesmas escolhas. Agora, declare com verdade. Eu encerro aqui o ciclo da minha versão limitada. Hoje nasce minha versão disciplinada, corajosa, comprometida com o meu propósito. Esse é um ritual interno, invisível aos olhos, mas transformador na alma. Um momento simbólico onde você deixa de lutar contra o passado e começa a caminhar rumo ao futuro com leveza, foco e decisão. Não espere sentir-se pronto para fazer isso. Apenas faça, porque a sua nova identidade precisa de espaço para florescer. E espaço se cria quando você deixa de proteger o que te mantém pequeno. O protagonismo silencioso. A nova versão que você decidiu se tornar não precisa de plateia. Ela não espera validação. Ela apenas faz. Sabe por quê? Porque quem realmente cresce, cresce em silêncio. A mudança verdadeira acontece nas pequenas escolhas que ninguém vê. Quando você diz não ao que antes te dominava. Quando escolhe o foco mesmo na ausência de motivação. Quando acorda cedo, mesmo com sono. Quando estuda, treina, constrói, sem aplauso, sem testemunha, sem holofote. Essa é a assinatura do protagonista. Ele vive com intenção, não com expectativa de aprovação. Ele não precisa provar nada para ninguém, porque já provou para si mesmo que é capaz de continuar quando todos param. Napoleão Hill chamava isso de disciplina emocional. A força que mantém você no caminho, mesmo quando ninguém está olhando, porque você entendeu que não é sobre impressionar os outros, é sobre honrar quem você escolheu ser. E aqui vai um lembrete importante. O mundo não recompensa quem começa. O mundo recompensa quem continua, quem insiste com inteligência, quem ajusta a rota sem abandonar o destino, quem permanece comprometido quando o entusiasmo passa. Seu protagonismo não precisa de palavras. Ele se manifesta na constância dos seus passos. Chegou o momento de escolher. Você pode continuar colecionando frases bonitas, ou pode transformar tudo isso em prática real. Pode continuar esperando o momento certo, ou pode decidir que agora é o momento. Pode continuar sendo alguém que deseja, ou tornar-se alguém que faz. Napoleão Hill foi claro. A ação é a medida real da inteligência. Não adianta querer sem agir. Não adianta acreditar sem mover. Sua nova versão não precisa de promessas. Ela precisa de um compromisso diário com quem você escolheu ser. Então agora, aqui vai o desafio. Pegue um papel. Escreva quem você decidiu ser. Escreva o que vai abandonar. Escreva qual será seu primeiro passo. E depois, cumpra. Porque a sua fé só será verdadeira quando virar comportamento. Sua transformação só será real quando se tornar rotina. E quando alguém te perguntar o que mudou, você vai sorrir e dizer: eu matei a minha versão antiga. Agora eu cresço de verdade.